Saber Direito desta semana é sobre direito urbanístico. O curso aborda os conceitos fundamentais do direito urbanístico, legislação, estatuto da cidade e muito mais. As aulas são com o professor Tiago Marrara. Olá, meu nome é Tiago Marrara, sou professor de Direito Urbanístico e Administrativo. Bem-vindos ao Saber Direito e hoje nós vamos dar início ao curso de Direito Urbanístico. No curso de Direito Urbanístico, nós vamos fazer um panorama da legislação de direito urbanístico geral. Nós começaremos na primeira aula com conceitos fundamentais do direito urbanístico. Nós vamos entender o que significa o município, a cidade, a zona urbana e outros conceitos correlatos. Na aula 2, nós vamos então iniciar um panorama da legislação urbanística no Brasil. Nós vamos ver como essa legislação se desenvolveu ao longo do tempo e vamos também especificar as normas principais do direito urbanístico que estão na Constituição da República. Na aula 3, nós vamos adentrar o Estatuto da Cidade, que é a lei nacional mais relevante em matéria de direito urbanístico, e faremos aí, portanto, uma apresentação das diretrizes de desenvolvimento urbano e também dos instrumentos do Estatuto da Cidade, começando-se pelos instrumentos de planejamento urbanístico e seguindo para os instrumentos mais específicos, como as outorgas de direito de construção, as operações urbanas consorciadas e outros mecanismos previstos no Estatuto. Na aula 4, nós continuaremos a exposição desses instrumentos, detalharemos o regime jurídico de cada um desses instrumentos, apontaremos algumas leis que alteraram esses regimes jurídicos e aí caminharemos para a nossa última aula, a aula 5, em que será abordado o Estatuto da Metrópole, que é uma lei mais recente, mas muito importante para o país, porque trata das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas e também cria instrumentos próprios para a gestão dessas áreas. Então sejam muito bem-vindos ao nosso curso e espero que aproveitem. Na primeira aula do nosso curso de Direito Urbanístico, nós vamos apresentar os conceitos fundamentais dessa disciplina. É muito importante entender esses conceitos fundamentais porque muitos deles têm uma raiz em outras ciências. Muitos conceitos provêm do urbanismo, muitos conceitos provêm da sociologia, da economia e não são tão corriqueiramente utilizados no direito. Então, nós precisamos fazer um resgate desses conceitos. Nós precisamos apresentar algumas definições básicas para caminharmos nas próximas aulas para a política urbanística propriamente dita e os instrumentos que são utilizados pelos municípios no seu desenvolvimento. Começando aqui, portanto, com a nossa lista de conceitos fundamentais, o meu intuito hoje é apresentar, as noções, portanto, de município, diferenciar o município da cidade, em termos conceituais, explicar os componentes da cidade, especificamente a zona urbana e a zona rural, falar um pouco do papel da lei de perímetro urbano na fixação da zona urbana, fazer um breve apontamento da figura do distrito, que aparece na Constituição Federal, e aí mostrar como essa figura do distrito se relaciona com a política urbanística. E, caminhando mais para o final, nós vamos também falar um pouquinho dos componentes da zona urbana e, especificamente, da figura do lote, ou propriedade urbana, e também do domínio público urbano. Para entender essas figuras da zona urbana, nós vamos então concluir a aula com o conceito de parcelamento, que envolve tanto o loteamento quanto o desmembramento.
Essa é só uma pequena introdução, não é, de tudo que nós pretendemos ver nessa primeira aula. E agora eu passarei então a explicar esses conceitos de maneira um pouco mais pormenorizada. O primeiro conceito muito relevante para nós entendermos os limites do direito urbanístico e até a sua diferenciação em relação a outras ciências jurídicas, como o direito agrário, como o direito municipal, é o conceito de cidade. Esse conceito de cidade, ele é chave para nós, não é, entrarmos no direito urbanístico. Mas antes dele, é também importante resgatar o conceito de município, porque, na prática, há uma grande confusão entre cidade e município. Então, na verdade, quando nós falamos de direito urbanístico, nós estamos falando de direito da cidade. E quando nós falamos de direito municipal, nós estamos falando de direito do município. O direito municipal, portanto, é um ramo mais abrangente do que o direito urbanístico. Mas aí cabe a nós entender o que significa, afinal, o município e a cidade. Vamos começar, então, a apresentação pela ideia de município. Como nós sabemos, desde a Constituição de 1988, o município foi elevado a um ente federativo. Então, hoje, os municípios, e nós temos no Brasil mais de 5.500 municípios atualmente, eles configuram um ente federativo, um nível político da federação, ao lado dos estados e do Distrito Federal e da União. Isso significa que os municípios são pessoas jurídicas de direito público interno e que detêm uma autonomia política. Essa autonomia política, entre outras coisas, implica na possibilidade de um município se organizar administrativamente, na possibilidade de um município instituir tributos e arrecadá-los, na possibilidade de um município criar políticas públicas urbanísticas específicas e, inclusive, inclusive de gerenciar o seu território. A Constituição trata do município em dois artigos fundamentais. O artigo 1º, em que a Constituição fala da federação e reconhece que ela é formada pela União, pelos estados e por esses entes locais, que nós chamamos de municípios, e no artigo 18. E o artigo 18, além de reconhecer a figura do município, dedica um parágrafo, o parágrafo 4º, à questão da formação ou do surgimento dos municípios. O artigo 18, parágrafo 4º, prevê, portanto, que para se criar um município é preciso que ele passe aí por uma série de procedimentos. Então, dizendo de outra maneira, um município não pode ser criado de maneira espontânea, sem o cumprimento de alguns requisitos. Então, o artigo 18, parágrafo 4º, ele impõe que se observem algumas condições. A primeira condição do artigo 18, parágrafo 4º, é a realização de um estudo de viabilidade. Então, toda vez que nós falamos de um processo de formação de município, seja por incorporação, seja por fusão, desmembramento ou por qualquer outro tipo de técnica, é preciso, em primeiro lugar, que se elabore um estudo técnico demonstrando que aquele novo ente político será viável. Além da elaboração do estudo de viabilidade, é também essencial que, no processo de formação municipal, se ouça a população da área envolvida. A Constituição, especificamente, estabelece a necessidade de que se realize um plebiscito, consultando-se a população da região envolvida, das áreas envolvidas,
para se saber se realmente existe um interesse, um desejo da comunidade daquele espaço territorial pela criação de um novo ente. Esse plebiscito ele é bastante relevante porque, na prática, a criação de um município envolve uma série de custos. Envolve a instituição de novos entes, novos órgãos, não é? Envolve a instituição de poderes, de uma Câmara Municipal, do custeio de vereadores, enfim, envolve uma série de custos, uma série de modificações institucionais e, portanto, é essencial que a população seja consultada por plebiscito. É até importante mencionar, em relação a essa consulta para a formação de municípios, que houve uma modificação no texto constitucional operada pela emenda número 15 de 1996. A emenda número 15 de 1996, deixou claro que a consulta à população deve envolver todos os interessados. Então vamos pensar num caso concreto, não é? Imaginem vocês que um determinado bairro de um determinado município queira se desmembrar e formar um município autônomo, um município próprio. Então um bairro, não é, queira se desvincular daquele município em que ele está localizado e formar um município autônomo. Para que isso aconteça, além do estudo de viabilidade, nós precisaremos, portanto, do plebiscito. Esse plebiscito precisa envolver não apenas os moradores daquele bairro. O plebiscito ele precisa envolver também os moradores das outras regiões daquele município, não é? No qual o bairro está localizado. Então vejam que a emenda constitucional número 15 de 1996, ela deixou claro que o plebiscito tem que atingir, tem que envolver todos os cidadãos interessados. Não só, portanto, no nosso exemplo, os cidadãos daquele bairro que pretende se transformar em município, mas também os outros cidadãos daquela localidade. Bom, além do estudo de viabilidade e também do plebiscito, é fundamental que se edite uma lei estadual para que o município possa ser efetivamente criado. Então vejam, depois do estudo técnico, depois da realização de plebiscito, cabe então aos agentes políticos da Assembleia Legislativa daquele estado em que aquela população se encontra, editar uma lei, não é? Uma lei de efeito concreto, não é? Para a criação daquele novo ente político. Então vejam que o processo de formação do município não depende apenas dos habitantes locais, ele depende, não é, da movimentação do poder legislativo do Estado, ele depende, portanto, da movimentação de outra esfera federativa que é o Estado. Em último lugar, além desses três requisitos que eu mencionei, a formação de um município, seja por desmembramento, não é? Seja por qualquer outro tipo de técnica apresentada no artigo 18, parágrafo 4º, tem agora que observar a periodicidade ou o prazo, a limitação temporal dada por uma lei complementar. E essa lei complementar, a que se refere o artigo 18, parágrafo 4º, deve ser editada pelo Congresso Nacional. Então, dizendo de outra maneira, desde a emenda constitucional 15 de 1996, passou-se a exigir que os processos de criação de municípios respeitem as normas de uma lei complementar do Congresso Nacional. A questão que se coloca é que o Congresso Nacional ainda não editou a referida lei complementar. E isso levou a uma série de problemas fáticos, tendo em vista que muitos municípios foram criados sem observar, não é, a lei complementar federal, pelo fato de que a lei complementar federal não foi editada, apesar do mandamento do constitucional previsto ou inserido na Constituição pela emenda constitucional número 15. O Supremo Tribunal Federal, no intuito de solucionar esse problema
de municípios que foram criados a despeito da legislação complementar federal, acabou julgando uma série de ações diretas de inconstitucionalidade. Então, apenas aí para referência de todos vocês, há muitas ações que podem interessar nessa matéria. A ação de inconstitucionalidade 3682, a ação de inconstitucionalidade 2240, a ação de inconstitucionalidade 2921. Todas elas acabam tratando desse problema da lei complementar que deve ser editada para estabelecer, não é, regras de constituição de municípios. Diante dessa problemática, não é, desse requisito novo que foi a determinação de uma lei complementar para, não é, reger a criação de municípios, o Supremo também acabou permitindo, em alguns casos, que municípios fossem mantidos a despeito da lei, mas desde que, naturalmente, os requisitos da lei estadual vigente à época fossem respeitados. O legislador também acabou tentando resolver esse problema da falta de uma lei complementar ao editar a emenda constitucional número 57 de 2006. E essa emenda constitucional 57 de 2006, ela acabou criando uma forma de anistia, porque ela previu o seguinte: ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo estado à época de sua edição. Então vamos resumir aqui um pouco essa história do município para nós concluirmos esse primeiro, não é, conceito básico. O município está lá previsto na Constituição, no artigo 1º e no 18. O artigo 18, no parágrafo 4º, trata das formas de surgimento de municípios. Então, o artigo 18, parágrafo 4º, fala da criação, do desmembramento, da fusão, não é? E da incorporação de municípios. Vejam, na sua redação originária, o artigo 18, parágrafo 4º, não previa a necessidade de uma lei complementar que tratasse dessa matéria. No entanto, veio a emenda constitucional número 15 e inseriu, não é, na Constituição a necessidade de se editar uma lei complementar tratando dessa questão da criação municipal. Como a lei complementar não foi editada, veio posteriormente a emenda 57 de 2006, trazendo para nós uma forma de anistia e dizendo que os processos de criação municipal que ocorreram até o final de 2006 seriam aceitos desde que a criação dos municípios tenha respeitado até essa data o que dispunha a legislação estadual. Portanto, para nós concluirmos esse conceito, o que nós temos que ter em mente é que o município é um ente, uma pessoa jurídica de direito público interno, criada de acordo com processos disciplinados na Constituição da República, especificamente no artigo 18, parágrafo 4º. Quando nós falamos, porém, de cidade, aí nós entramos num conceito um pouco mais complexo. Porque, vejam, a cidade, na verdade, não é um conceito definido pela legislação brasileira. Se nós olharmos a Constituição da República, se nós olharmos o Estatuto da Cidade e outras várias leis que tratam de direito urbanístico, nelas nós não encontraremos exatamente uma definição jurídica de cidade. Então vejam, nós temos de um lado, não é, o município que representa um conceito jurídico, político, administrativo, município lá previsto na Constituição, e de outro lado nós temos a cidade, que nada mais é do que um conceito de natureza urbanística, geográfica, econômica e social. Então, na verdade, a cidade é um sistema, não é? É um sistema marcado por uma aglomeração populacional, por uma densidade populacional própria, por características urbanísticas e arquitetônicas próprias, por uma cultura
própria e também por funções econômicas típicas que a diferem daquilo que nós chamamos de rural. Naturalmente, essa diferença entre rural e urbano não é tão clara, não é? Então, nós não conseguimos definir exatamente onde é que começa o fenômeno urbano e onde é que começa o rural. Muitas vezes, na prática, o rural e o urbano se misturam, não é? Então, vejam, o direito acaba não tentando definir isso com precisão. Na verdade, o direito vai trabalhar com outros conceitos, como o de município, e quando entra no direito urbanístico, nós vamos trabalhar, então, com as noções de zona urbana, com as noções de zona rural e outras que eu mencionarei aqui ao longo da aula. Nós passaremos agora, então, para o nosso primeiro quiz. Então, vamos ler aqui a primeira questão de fixação de conteúdo. No direito brasileiro, é correto afirmar que o município se confunde com a cidade? B. O direito urbanístico equivale ao direito municipal? C. O município constitui um ente federativo ao lado dos estados do Distrito Federal e da União? Ou D. A cada área urbanizada equivale a um município? Então, vejamos a resposta de acordo com o que nós analisamos até agora. A alternativa A nos diz, o município se confunde com a cidade? Não, na verdade, não é? O município é um ente político da Federação Brasileira e a cidade, na verdade, é um fenômeno demográfico, social e econômico, não é? Que não necessariamente se confunde com o município. Então, a alternativa A não é correta. A alternativa B, o direito urbanístico equivale ao direito municipal? Também não. O direito municipal é o direito do município e, portanto, o direito municipal, ele envolve outras questões. Ele envolve também a análise dos tributos municipais, o direito municipal envolve a análise do funcionamento dos poderes locais, como a Câmara de Vereadores, não é? Como o exercício da função de prefeito. O direito municipal, ele envolve toda a discussão sobre os serviços públicos municipais e o poder de polícia municipal. Então vejam que o município, não é? E, portanto, o direito municipal acabam sendo muito mais amplos do que o que nós chamamos de direito urbanístico, porque o direito urbanístico ele vai lidar mais especificamente com esse fenômeno chamado cidade. Alternativa C, não é? O município constitui um ente federativo ao lado dos estados do Distrito Federal e da União. Essa sim, não é? É a nossa alternativa correta. O município é um ente político, isso desde a Constituição de 1988, e o fundamento disso se encontra no artigo 1º e no artigo 18 da Constituição da República. Finalmente, a alternativa D, não é? A cada área urbanizada equivale a um município. Essa alternativa também está incorreta, porque vejam, o município ele pode ter área urbana e área rural. Além disso, ele pode ter áreas de expansão urbana e, portanto, é indevido, é incorreto afirmar que a cada área urbanizada nós temos um município. Nós podemos ter áreas urbanizadas que estão numa parcela do município. Nós podemos ter áreas urbanizadas que ocupam todo o território municipal e nós podemos ter áreas urbanizadas que ultrapassam as fronteiras de um município. Então, é indevido, é incorreto confundir área urbanizada com município. Continuando aqui a nossa primeira aula sobre os conceitos fundamentais, agora nós vamos adentrar na diferença entre zona urbana e zona rural. O município, até para fins de definição de âmbitos de políticas públicas, ele sempre envolve uma distinção, uma limitação da área urbana em relação à área rural. Essa limitação entre a área urbana e a área rural é dada por uma lei local, que é a Lei de Perímetro Urbano. Então vejam, cada município edita uma lei própria na qual define o que é
a área urbana, sujeita, portanto, às políticas urbanísticas, e o que é a área rural, sujeita a políticas agrícolas desenvolvidas pela União. O Estatuto da Cidade, inicialmente, na sua redação originária, ele não cuidava desse assunto do perímetro urbano. E, com algumas modificações posteriores, o Estatuto da Cidade passou a conter um artigo que trata especificamente desse tema, que é o artigo 42b. O artigo 42b foi inserido no Estatuto da Cidade pela Lei 12.608 e hoje traz requisitos para que o município possa definir o perímetro urbano. Por que esse artigo é importante? Porque, vejam, em muitas situações e por longo período histórico, muitos municípios definiram as suas zonas de perímetro ou sem qualquer critério, ou às vezes até de má fé, no intuito de tirar a área rural para transformar em urbana, ou tirar a área urbana para transformar em área rural, sem uma grande motivação do ponto de vista urbanístico. Então, hoje o artigo 42b do Estatuto da Cidade, ele diz muito claramente que os municípios só poderão ampliar o seu perímetro urbano caso haja aí um planejamento. Então, o município ele deve, fazer um projeto, que subsidie, que fundamente essa lei específica, e essa lei específica tem que ter um conteúdo próprio pelo artigo 42b. Então, a lei, além de demarcar o novo perímetro urbano, ela precisa demarcar regiões da cidade que estejam sujeitas a desastres, ela precisa demarcar a infraestrutura, a área de sistema viário, onde é que serão instalados os equipamentos sociais e urbanísticos. A lei precisa estabelecer diretrizes de parcelamento do solo para essas áreas e precisa prever normas de proteção das áreas ambientais e outras áreas de interesse da população. Então veja que o artigo 42b, ele acabou sendo uma novidade muito importante quando nós discutimos a lei de perímetro, que é essa lei fundamental para delimitar o que é o urbano e o que é o rural. Bom, só para nós frisarmos bem aqui, por que essa lei é tão importante? Essa lei local, criada pela Câmara Municipal, por que ela é tão importante? Bom, quando nós analisamos a Constituição, nós percebemos que a ordem econômica, ou o título da ordem econômica, ele divide muito claramente as normas que tratam de direito urbanístico, que estão lá no artigo 182 e no artigo 183, das normas que tratam de política agrícola. Então, quando se edita a lei de perímetro urbano, dizendo-se o que é urbano e o que é rural, em última instância, o município ele está estabelecendo limites de competência. Então, vejam, se eu tenho um imóvel que se localiza em zona urbana, na zona urbana definida pela lei de perímetro, isso significa que aquele imóvel terá que cumprir as normas de função social da propriedade urbana que foram criadas pelo município. Diferentemente, se eu tenho um imóvel que se localiza na área de zona rural, aquele imóvel deverá cumprir as normas de função social que estão estabelecidas na Constituição da República, que trata da função social do imóvel rural. Outra coisa importante aí para se realçar o papel da lei de perímetro. Vejam, se eu tenho um imóvel que está situado em zona urbana, eu posso aplicar em relação a esse imóvel a desapropriação sancionatória urbanística, que é um instituto previsto no Estatuto da Cidade. Mas não posso aplicar a esse imóvel a desapropriação sancionatória rural. A desapropriação sancionatória urbanística, ela é só aplicável por força de uma decisão municipal. Diferentemente, a desapropriação sancionatória rural só pode ser aplicada se houver uma decisão da União. Então, se o imóvel está em área urbana, não pode a União aplicar uma desapropriação sancionatória. Se o imóvel está na zona rural, não pode o município aplicar uma desapropriação sancionatória urbanística. Então vejam mais um exemplo aí que mostra a relevância
da Lei de Perímetro Urbano, que hoje está tratada lá no artigo 42b do Estatuto da Cidade. Nem sempre, porém, essa definição de zona urbana é tão precisa e tão homogênea para todos os campos do direito. O que eu quero dizer, em outras palavras, é que há alguns ramos do direito que estabelecem alguns requisitos adicionais para dizer o que é urbano ou não é urbano. Então, vou dar a vocês aqui um exemplo simples. O Código Tributário Nacional, ele trata da figura do IPTU, né, que é um imposto aí, territorial urbano. O IPTU, ele deve ser cobrado apenas nas situações previstas aí no Código Tributário Nacional, que, por sua vez, nos diz quais são os componentes que o município deve oferecer para que possa exigir esse tributo. Então vejam aqui o artigo 32 do Código, especificamente o parágrafo 1º do artigo 32. Esse parágrafo 1º, ele diz o seguinte: para os efeitos deste imposto, do IPTU, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal. Até aqui há uma equivalência entre o que diz o direito urbanístico no Estatuto da Cidade e o que diz o direito tributário. Zona urbana é a zona definida em lei municipal. Porém, o Código Tributário vai mais além, desde que observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 dos incisos seguintes: construídos ou mantidos pelo poder público. Inciso 1º, meio-fio ou calçamento com canalização de águas da chuva, águas pluviais. 2, abastecimento de água. 3, sistema de esgotos sanitários. 4, rede de iluminação pública com ou sem posteamento. E 5, escola primária ou posto de saúde. Então vejam que interessante. Para o direito tributário, zona urbana não é simplesmente a zona definida na lei de perímetro. Para que se possa cobrar o imposto típico da zona urbana, é preciso que ao menos 2 dos elementos que estão nesses incisos existam naquela localidade. Então, com esse exemplo, eu só pretendo mostrar a vocês que nem sempre isso que nós chamamos de zona urbana pelo Estatuto é válido para o exercício de funções estatais em todos os ramos do direito. O direito tributário, por exemplo, exige normas ou requisitos especiais nessa matéria. Nós vamos agora para o nosso segundo quiz. A definição da zona urbana em cada município, alternativa A, é realizada por lei editada pelas Assembleias Legislativas Estaduais. Vejam, essa alternativa não nos parece correta por uma questão de competência, porque ela afirma que a lei que define a zona urbana seria editada pelo Estado e não pelo município. Então, portanto, aí nós temos um erro, porque a lei que define a zona urbana é uma lei local tratada lá no artigo 42b do Estatuto da Cidade. Então, a primeira alternativa é incorreta. Alternativa B, delimita as normas que devem ser cumpridas pelos proprietários de imóveis para lhes dar função social. Sim, nós vimos agora que a lei de perímetro urbano tem uma função muito importante porque ela acaba delimitando as competências, as competências da União e dos municípios. Então, nós podemos dizer que é a lei de perímetro que delimita quais serão as normas de função social que devem ser cumpridas pelo proprietário em relação ao seu imóvel. Essa, portanto, é uma alternativa correta, válida. Alternativa C. A definição da zona urbana em cada município não modifica os impactos das políticas desenvolvidas pela União sobre o território local. Essa alternativa claramente está incorreta, porque a União só pode desenvolver política agrícola
sobre a zona rural. A União não pode desenvolver política agrícola em relação à zona urbana. Nesse caso, nós vamos falar de política urbanística. Então, portanto, não é, a lei de perímetro e a definição da zona urbana tem sim impactos sobre as políticas desenvolvidas pela União. Essa alternativa C está incorreta. A alternativa D segue os mesmos requisitos para todos os ramos do direito. Não exatamente, como nós vimos até agora, não é? Existem normas específicas em alguns outros ramos do direito, como do direito tributário, para que se considere efetivamente uma zona como urbana. Portanto, a resposta correta do quiz é a alternativa B, não é? A definição da zona urbana delimita as normas que devem ser cumpridas pelos proprietários de imóveis para lhes dar função social. Seguindo aqui na nossa aula, nós vamos então agora apresentar alguns conceitos que frequentemente surgem em matéria urbanística e que podem ser confundidos com outros que nós estudamos até o momento. Eu gostaria de falar aqui um pouquinho sobre a figura do distrito, porque vejam, a Constituição da República, ela prevê que o município, não é, poderá criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Então vejam, artigo 30, inciso 4º da Constituição da República. Compete aos municípios criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Nós precisamos, portanto, esclarecer brevemente o que é o distrito, afinal. Vejam, o distrito nada mais é que uma subdivisão orgânica do Poder Executivo local. O distrito é, portanto, um órgão que gerencia algumas áreas da cidade para facilitar, portanto, o desenvolvimento das políticas locais. É muito comum que o município se divida em distritos quando haja zonas urbanas fragmentadas. Então, nem sempre a zona urbana é um tecido contínuo. Pode ocorrer em algumas situações que a zona urbana seja fragmentada, que nós tenhamos adensamentos urbanos divididos e esparsos, que estejam aí dispersos dentro do território local. Muitas vezes, portanto, o município pode decidir criar distritos, que são essas subdivisões, locais. O distrito, portanto, não é um sinônimo de zona urbana, o distrito, portanto, não é um sinônimo de município, nem um sinônimo de cidade, tá certo? Outros dois conceitos aqui também importantes e já caminhando para a nossa parte final da aula. Dentro da zona urbana, quando nós analisamos o tecido urbano, nós verificamos que esse tecido se divide basicamente em duas grandes figuras, na figura do lote e na figura do que eu chamo de domínio público urbano. O lote é muitas vezes também entendido como a propriedade urbanística. É a área que os indivíduos ou as pessoas jurídicas ocupam para desenvolver as suas tarefas ou a sua vida própria. A figura do lote, ela veio definida numa lei bastante relevante para nós aqui no direito urbanístico, que é a Lei 6766 de 1979, a conhecida Lei de Parcelamento do Solo. A Lei 6766 de 1979, ela define o lote no seu artigo 2º, parágrafo 4º. Então vejamos esse dispositivo. Considera-se lote o terreno servido de infraestrutura cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situe. Então vejam, o lote é o terreno servido de infraestrutura básica. O lote é o terreno servido de infraestrutura básica, é isso que nos diz a lei de parcelamento. Diferentemente do lote, na cidade nós também temos o chamado domínio público urbano. Esse conceito de domínio público urbano, ele abarca os logradouros públicos,
como as ruas, as avenidas, os canteiros centrais, perdão, não é? Ele abarca todas essas áreas que servem para que a cidade cumpra as suas funções, para que a cidade viabilize as funções de mobilidade, para que a cidade viabilize a função de integração social e cultural e para que a cidade também viabilize essa função de prover os cidadãos com serviços públicos essenciais, como serviços de saneamento, como serviços de água, como serviços de drenagem de águas da chuva, uma série de serviços que nós conhecemos aí do dia a dia das cidades. Então, aquilo que eu chamo de domínio público urbano é um conjunto principalmente formado por bens estatais e bens estatais públicos, frequentemente bens de uso comum do povo, de propriedade do município e que se destinam aí, em regra, não é, a viabilizar o cumprimento das funções básicas da cidade, que são a função de integração, a função, não é, de circulação e também a função de provimento de serviços. Então, não confundam de lado o lote, não é? De um lado o lote como propriedade urbanística e de outro lado o domínio público urbano. O lote e a formação do tecido urbano, não é? Com esses equipamentos, com essa infraestrutura, com esses bens que formam o domínio público urbano, eles surgem por alguns processos. Nós temos, de um lado, alguns processos espontâneos e às vezes até irregulares, né, que nós chamamos até de assentamentos informais ou ocupações irregulares ou de desenvolvimento espontâneo da cidade. E nós temos os processos ordinários, que são os processos pelos quais a cidade se expande, a cidade se forma de maneira regular, de maneira adequada e regrada pela legislação. Então vejam, para que o lote surja, para que o domínio público urbano surja, geralmente nós vamos ter aí na sua raiz um processo de parcelamento do solo, de parcelamento do espaço urbano. O parcelamento, ele também tem lá suas normas gerais na Lei 6766 de 1979, que é a conhecida Lei do Parcelamento. E essa lei divide o parcelamento em duas grandes figuras. A primeira figura do parcelamento é conhecida como loteamento. O loteamento, portanto, é uma espécie de parcelamento que está lá definida no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 6766. E essa lei diz o seguinte: considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias, com a construção de logradouros ou prolongamento, modificação e ampliação das vias existentes. Então vejam, no parcelamento nós temos a transformação de uma gleba, de um espaço, em um conjunto de lotes somado, não é? Esse conjunto de lotes somado a infraestruturas urbanísticas, tá certo? Então o loteamento é um processo mais complexo de parcelamento, porque ele envolve a transformação da gleba em lote mais infraestrutura. Uma novidade importante aqui, em 2017, a Lei 13.465 incluiu uma figura adicional aqui na lei de parcelamento, que é o loteamento de acesso controlado. Uma figura aí bastante polêmica e interessante, porque no Brasil nós temos muito, não é? Nós temos muito frequentemente a construção de áreas fechadas, não é? De agrupamentos fechados de lotes e casas e que gera aí uma série de questionamentos. Então, abordando esse assunto, a Lei 13.465, ela criou essa figura do loteamento de acesso controlado lá na Lei de Parcelamento, e que é definido da seguinte maneira: loteamento de acesso controlado é a modalidade de loteamento definida nos termos do parágrafo 1º do artigo 2º,
cujo controle de acesso será regulamentado por ato do poder público municipal, sendo vedado o impedimento de acesso a pedestres ou a condutores de veículos não residentes devidamente identificados ou cadastrados. Então, traduzindo isso aqui, a Lei 13.465 de 2017 inseriu essa figura do loteamento de acesso controlado e, por essa figura, agora é possível, não é, que haja loteamentos em que o acesso de pessoas não cadastradas, não é, e de veículos não cadastrados seja barrado. Esses loteamentos, como também diz a lei, eles deverão ser objeto de uma regulamentação pelos municípios em legislação própria. Então marquem aí essa figura nova que surge aqui, que é o loteamento de acesso controlado, que não estava originariamente previsto na lei de parcelamento. Uma segunda figura do parcelamento do solo é conhecida como desmembramento. O desmembramento é um fenômeno muito mais simples, um processo muito mais simples se comparado com o loteamento. Porque vejam, no desmembramento, de acordo com o artigo 2º, parágrafo 2º da lei de parcelamento, nós temos uma mera subdivisão da gleba em lotes destinados à edificação com aproveitamento do sistema viário existente. Então vejam, no desmembramento nós não temos aí a construção de infraestrutura, nós já temos uma gleba servida por infraestrutura e essa gleba é então dividida, não é? Desmembrada em vários lotes. Então vejam, essa figura do desmembramento e do loteamento são, portanto, exemplos, não é, de parcelamento. Agora notem que o parcelamento ele não pode ocorrer em qualquer área, ele não pode ser feito de qualquer maneira, até para que se preservem direitos fundamentais e se protejam interesses públicos primários. Então, para fechar aqui a nossa aula, só vou fazer esse registro importante até diante dos problemas que nós temos no Brasil. A Lei 6766 de 79, ela diz claramente no seu artigo 3º, parágrafo único, que não será permitido o parcelamento, por exemplo, em terrenos sujeitos a inundações ou em terrenos nos quais haja material nocivo à saúde, em terrenos com declividade igual ou superior a 30%, em áreas de preservação ecológica e em outras hipóteses que eu não mencionarei aqui. Mas tudo isso só para registrar que o parcelamento não pode ser feito de qualquer maneira. Então vejam, hoje, a definição do perímetro urbano tem que ser planejada, que é o que diz o 42 lá do Estatuto da Cidade, e além disso, o parcelamento que será feito nessa área urbana, né, definida pela lei de perímetro, também tem que ser feito de maneira estudada, planejada, e não pode ser feito em qualquer região, em qualquer espaço urbano. Vamos agora para a nossa terceira e última pergunta dessa primeira aula. É correto afirmar que a zona urbana A é sempre administrada por um distrito criado por determinação estadual? Vejam, essa alternativa está incorreta, não é? Em primeiro lugar, porque nem toda a parte urbana é gerenciada por um distrito. O distrito pode ou não ser criado pelo município, e a sua decisão é discricionária, e naturalmente o município vai criar por lei própria, então o distrito não é criado por determinação estadual. Na verdade, o Estado ele tem que criar uma lei geral que trate da criação dos distritos, mas não é uma lei específica para cada distrito. Então a alternativa está incorreta. B. É correto afirmar que a zona urbana equivale ao conjunto de lotes definidos por lei como terrenos servidos por infraestrutura básica. Vejam, não há nessa definição uma exposição de todos os elementos que compõem a zona urbana. Como nós dissemos, a zona urbana contém lotes, é verdade, mas a zona urbana também contém logradouros públicos, áreas verdes, uma série de outros bens, um conjunto muito mais amplo de bens que não são simplesmente enquadrados no conceito de lote. Então, portanto, essa alternativa está incorreta.
Alternativa C. A zona urbana equivale ao domínio urbano que abrange os logradouros públicos e os equipamentos urbanos? Essa alternativa também está incorreta, pela mesma razão da alternativa B. Essa alternativa define a zona urbana de maneira muito restritiva, porque na zona urbana nós não temos só o domínio público urbano, nós também temos lotes. E, finalmente, a alternativa D. A zona urbana estrutura-se por processos de parcelamento do solo, desmembramento e loteamento. Essa alternativa está correta, né? A forma adequada de criação, de estruturação, de expansão do espaço urbano, da zona urbana, é o parcelamento do solo. Então, a alternativa correta é a D. Encerrando aqui a nossa primeira aula de conceitos fundamentais de direito urbanístico, né? Espero que vocês tenham tido aí uma noção básica dos elementos fundamentais dessa disciplina e, para concluir, nós vamos fazer então um breve resumo. Então vamos lá. Primeiro aspecto, o município é, lembrando, uma pessoa jurídica de direito público interno que compõe a Federação Brasileira de acordo com o artigo 1º e o artigo 18 da Constituição. 2. O município se divide em zona rural e zona urbana, que basicamente equivale à cidade. Então vejam, nós podemos dizer que na falta de um conceito jurídico, de uma definição jurídica de cidade, basicamente aquilo que nós chamamos de cidade para o direito é a zona urbana e aí eventualmente a zona de expansão urbana. Em terceiro lugar, a zona urbana é definida pela Lei de Perímetro Urbano, aprovada pela Câmara Municipal. Correto, né? A Lei de Perímetro Urbano é uma lei local, editada pela Câmara, e agora, né, como eu disse a vocês, desde 2012, há normas específicas no Estatuto da Cidade que direcionam a edição dessa lei local de definição de perímetro. Quarto, a zona urbana abarca os lotes e o domínio público urbano. Exato, não é? A cidade não é formada, a zona urbana não é formada apenas por propriedade urbana. A zona urbana também é formada por áreas públicas, não é? Por avenidas, por ruas, por praças, por parques, etc. E tudo isso nós podemos chamar de domínio público urbano. Então, nós temos na cidade a propriedade urbanística, não é? Onde eu construo minha casa, onde se constrói uma fábrica, onde se constrói uma loja, e nós temos também as áreas públicas de circulação, de acesso a serviços e de integração social e cultural. Quinto, os lotes e o domínio urbano derivam do processo de parcelamento do solo. É verdade, a maneira, não é, mais adequada de se construir e expandir a cidade é aquela que se dá pelo parcelamento do solo. Claro que existem outras formas de surgimento da cidade, mas que são formas informais ou irregulares, não é? Ocupações irregulares, assentamentos informais. Existem outros fenômenos que acabam gerando tecido urbano, mas a maneira correta e adequada de se gerar o tecido urbano é pelo parcelamento do solo. E, para concluir, sexta afirmação aqui que resume a nossa aula, o parcelamento ocorre por desmembramento ou por loteamento. Exato, não é? Lei 6766, importante lei de parcelamento do solo, coloca o parcelamento como uma categoria e duas espécies aí incluídas na categoria. O desmembramento, que é a divisão da gleba em lotes, e o loteamento, que é a divisão da gleba em lotes, somada à infraestrutura. Então, com isso, nós encerramos a primeira aula de conceitos fundamentais do curso de Direito Urbanístico do Saber Direito. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.